outra vez não os pouparei. Essa é uma frase que gela a espinha, né? Muito. Especialmente vindo do homem que escreveu que o amor é paciente, o amor é benigno. Exatamente. Quero dizer, parem um instante e sinta o peso dessa ameaça. Geralmente, quando a gente pensa no apóstolo Paulo, a primeira imagem que vem à mente é, a do autor daquele sublime hino ao amor lá em Coríntios 13. Sim, o clássico texto de casamentos, né? Isso. Mas aí, de repente, a gente aterriza no final da segunda carta dele a essa mesma igreja, no capítulo 13, e o tom é completamente bélico. É brutal. Sim. O homem que pregava a graça incondicional, de repente, soa como um general romano. Como se estivesse marchando em direção a Corinto, sabe? Pronto para instaurar uma corte marcial na própria congregação. Então a grande pergunta é: como viéramos parar aqui? Essa mudança abrupta de tom é, na verdade, o que torna esse texto tão fascinante. Ela representa a suprema ironia teológica de toda a correspondência coríntia. Ironia em que sentido? Bem, para entender isso, a gente precisa olhar para a cultura de Corinto na época. Era uma cidade, sabe, em expansão, totalmente obcecada por status, retórica polida e sucesso visível. Uma cultura de aparências. Exato. E a igreja lá, influenciada por líderes rivais, absorveu essa cultura. Eles passaram a exigir um apóstolo forte, imponente, que demonstrasse autoridade mundana mesmo. Eles queriam um espetáculo de poder. Perfeito. O que eles não perceberam é que a verdadeira disciplina que Paulo estava prestes a trazer não seria um show de força carismática. Seria o julgamento implacável do próprio Cristo crucificado, operando de forma paradoxal através da fraqueza humana. Uau! O que nos leva diretamente ao objetivo da nossa imersão de hoje nas Escrituras. Nós vamos analisar a fundo 2 Coríntios capítulo 13. O grande clímax. Sim, estamos no clímax da defesa apostólica de Paulo. E o que queremos desvendar hoje são os critérios que a igreja usa para avaliar seus líderes, né? E como Paulo vira do avesso essa exigência humana por provas de poder. É um texto que confronta muito a gente. Muito. Mas olha, antes de abrirmos o texto grego e dissecarmos os versículos, a gente precisa resolver um mistério histórico. Como chegamos a esse ultimato? A mudança de tom, certo? Isso, porque veja bem, do capítulo 1 ao 9, Paulo está super conciliatório. Ele fala sobre reconciliação, alegria, gratidão. Sim, é uma carta muito afetuosa no começo. Mas no capítulo 10 em diante é puro confronto. O que aconteceu aí? Esse é um dos grandes debates entre os estudiosos do Novo Testamento. A mudança de tom é tão drástica que muitos críticos postulam que os capítulos 10 a 13 formam, na verdade, uma carta severa separada. Tipo uma outra correspondência que foi anexada. Exatamente. Uma carta escrita em outro momento, que acabou sendo colada ali por algum editor posterior. A tese deles é que ninguém muda de "estou tão feliz com vocês" para "eu não vou poupar ninguém" no mesmo fôlego. O que quer dizer, psicologicamente até faz sentido. É como mandar um e-mail agradecendo a equipe pelo ótimo trimestre e no parágrafo seguinte... ameaçar demitir todo mundo. Isso! Não parece muito coerente. Não parece, né? Mas, quando analisamos o fluxo narrativo e as evidências históricas, a maioria dos estudiosos contemporâneos afirma a unidade da carta. Ok, e qual é a explicação, então? A explicação é puramente estratégica. Paulo está preparando meticulosamente o terreno para sua terceira visita a Corinto. Ele sabe que há uma facção rebelde lá, liderada por falsos mestres, pessoas que ele ironicamente chama de superapóstolos. Certo. Então ele precisa demolir a influência desses oponentes à distância, através do texto escrito, sabe? Para que, ao chegar pessoalmente, o problema já esteja resolvido. Entendi. Então a intenção dele não é simplesmente ser cruel. De jeito nenhum. Ele quer agir de forma enérgica na carta para não ter que ser implacável pessoalmente. O objetivo final da autoridade dele é edificar a igreja, não destruí-la. Isso já muda completamente a nossa leitura. Bem, com esse cenário em mente, eu acho que a gente precisa apresentar as nossas lentes de estudo de hoje. Os nossos guias exegéticos, claro. Exato.
Para quem nos acompanha nesta análise aprofundada, nós vamos olhar o texto através de 3 comentaristas fantásticos, mas com métodos bem diferentes. Sim, isso é fundamental para entender por que eles discordam em alguns pontos. Começando pelo David Garland. Ele tem uma lente bem pastoral e literária, né? O Garland foca muito na dinâmica de liderança do Paulo, no desejo visceral que o apóstolo tem de ver a comunidade restaurada, evitando um confronto destrutivo a todo custo. Certo. Aí nós temos o Murray Harris. O Harris é diferente. Ele adota uma abordagem histórico-gramatical bem técnica. Ele mergulha nas minúcias do grego, sabe? Tempos verbais, estruturas legais, para explicar as sanções duras que Paulo estava pronto para aplicar. Uma visão mais rígida, digamos assim. E por fim temos o Mark Seifert. O Seifert traz uma lente teológica e histórico-redentiva. E só para nossa audiência ter clareza, isso significa ler o texto focado no grande plano de salvação, certo? Exatamente. Ele lê tudo sobre a teologia da cruz. Ele destaca como a justificação e a própria existência apostólica do Paulo imitam o Jesus crucificado e ressuscitado. Sensacional. Essa mistura vai dar pra gente tanto o bisturi cirúrgico do texto grego, quanto, tipo, o peso esmagador da teologia da cruz. Então, vamos entrar no versículo 1? Vamos lá. Paulo abre dizendo que esta será sua terceira visita e cita o livro de Deuteronômio, capítulo 19, ele diz: pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabelecerá. Uma citação da lei mosaica. Pois é, e logo de cara temos um quebra-cabeça. O que Paulo quer dizer com essas testemunhas? Ele vai, sei lá, levar um júri com ele no navio para Corinto? Essa é uma excelente pergunta, e é aqui que a nossa análise fica rica, porque os grandes comentaristas discordam bastante sobre a aplicação exata dessa lei. Como o Harris vê isso? O Harris, sendo aquele acadêmico focado na técnica e no rigor gramatical, argumenta que Paulo está falando de forma totalmente literal. Literal como num tribunal mesmo. Sim, num tribunal eclesiástico. Harris foca nos termos legais do grego. Ele lembra que o aviso é direcionado àqueles que, como o texto diz, pecaram anteriormente e não se arrependeram. Ok. Para o Harris, essa citação de Deuteronômio é o anúncio de que um processo judicial, com o devido processo legal e testemunhas oculares reais, seria instaurado em Corinto. Para julgar e excomungar o pessoal. Possivelmente excomungar os impenitentes, sim. Mas espere, isso não parece meio burocrático? Ou até um pouco frio para o estilo de Paulo? Quer dizer, instaurar um tribunal formal não são um pouco contrário ao coração pastoral que ele tem demonstrado ao longo das epístolas? Olha, essa é a exata objeção que o Garland levanta. Ah, interessante. O Garland lê esse texto através de uma lente muito mais literária, né? Para ele, Paulo está citando Deuteronômio de forma metafórica, quase como um provérbio. E quem seriam as testemunhas, então? Para Garland, as testemunhas são as próprias visitas de Paulo. As 3 visitas a Corintas, ou talvez o conjunto das suas advertências formais, incluindo as cartas. Ah, entendi. É a maneira de Paulo dizer, olha, o processo de advertência está completo, a paciência esgotou. Nossa, eu confesso que gosto muito dessa visão de Garland. É uma analogia muito humana. Sabe o que me lembra? O quê? É tipo assim, a primeira visita foi um aviso verbal amigável. A segunda visita foi um bilhete na agenda. E agora ele está dizendo, a terceira visita vai ser direto para a diretoria. É uma ótima forma de visualizar isso. O limite didático foi atingido, né? Não tem mais espaço para alegar ignorância. Exato. E, independentemente de ser um tribunal literal, como defende o Harris, ou um processo de advertências esgotadas, como Garland prefere, a urgência é rigorosamente a mesma. A situação chegou num ponto de ruptura, né? Chegou. E a razão para esse ponto de ruptura é o que a gente encontra logo depois, nos versículos 3 e 4. Aqui a gente chega no cerne do conflito. E que conflito? Porque, veja bem, a ofensa da congregação não era apenas um problema de impenitência moral, tipo pessoas cometendo pecados e não ligando para isso. Não, era muito mais profundo. Era uma arrogância profunda. Eles estavam exigindo provas de Paulo. O texto diz que eles exigiam uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. É um absurdo, né? Sim, honestamente, como uma igreja tem a audácia
de exigir o currículo do homem que os evangelizou e fundou a própria comunidade. É chocante para a gente hoje, mas essa audácia só faz sentido quando a gente entende a métrica de sucesso do mundo greco-romano daquela época. O que eles valorizavam, no caso. Isso. O termo grego crucial aqui é dokimê. Dokimê. Isso. Significa prova, evidência ou a marca de aprovação após um teste rigoroso. Os coríntios queriam um dokimê de Paulo. Mas não qualquer prova, imagino. Não. Eles queriam provas palpáveis, nos moldes da sociedade romana em que viviam, de que o Cristo exaltado operava nele. E o que qualificava como prova para um cidadão de Corinto no primeiro século? Milagres espetaculares debaixo de demanda, retórica filosófica impecável, aquele tipo de discurso que hipnotizava as multidões, sabe? Demonstrações de força financeira, um carisma avassalador. Nossa! Em resumo, exatamente o que os superapóstolos estavam oferecendo. Exatamente. Eles eram como os influenciadores de cultura de sucesso que a gente vê hoje na internet. Ah, entendi perfeitamente. É a versão antiga do sujeito que, tipo, aluga um carro esportivo, luxuoso e uma mansão para gravar um vídeo dizendo compre meu curso e tenha a vida que eu tenho. É a mesma dinâmica. O falso apóstolo chega em Corinto ostentando eloquência, cobrando caro pelos ensinamentos. O que na época era sinal de valor, né? Sim, projetando uma imagem de invencibilidade. E aí a igreja olha para Paulo, que trabalha com as próprias mãos fazendo tendas, que é perseguido, que apanha em praça pública, e diz: Paulo, você não parece muito com um vencedor. Cadê o seu Dokimê? Uma analogia perfeita. Eles olham para o sofrimento constante do Paulo e o interpretam como falta da bênção e do poder de Deus. Que distorção! Mas é aqui que Paulo faz uma virada teológica absolutamente magistral no versículo 4. Porque em vez de flexionar os músculos, mostrar credenciais ou tentar imitar a performance dos superapóstolos, ele aponta para a maior pedra de tropeço da fé cristã. A fraqueza. Ele aponta para a fraqueza. Vamos detalhar isso, porque esse versículo é profundo. Ele diz que Cristo foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Como isso responde à exigência de provas da igreja? Aqui a gente precisa trazer a perspectiva maravilhosa do Seyfried, usando aquela lente histórico-redentiva que a gente mencionou. Para o Seyfried, o argumento do Paulo é profundamente enraizado na teologia da cruz. Certo. A palavra grega usada por Paulo para fraqueza é asteneia. E o Seyfried argumenta que a vida apostólica do Paulo não é apenas um cargo, uma função administrativa. É mais que isso. É uma ensinação literal, um espelho vivo da realidade de Cristo. Jesus foi crucificado em total asteneia. Despido, humilhado, aparentemente derrotado pelos poderes de Roma. Ou seja, se os coríntios estão envergonhados do apóstolo porque ele não tem o brilho e o glamour dos líderes seculares, eles estão, na verdade, envergonhados do próprio evangelho. É exatamente esse o ponto. Quer dizer, é como se a igreja estivesse dizendo, olha, nós adoramos o Cristo da ressurreição, brilhante e vitorioso, mas, por favor, tire os cravos das mãos dele e esconda aquela coroa de espinhos, porque isso não pega bem para a nossa imagem corporativa. Uma imagem forte, mas é isso mesmo. Exigir que o ministério evite o sofrimento e a fragilidade não é um desvio estético. É uma má compreensão fatal do que é o evangelho no mundo. Nossa! O Seyfried aponta que a fraqueza de Paulo não é um defeito no seu ministério, é a própria marca de autenticidade. É o verdadeiro Dokimê. Exato. Exigir um apóstolo intocável e triunfalista é rejeitar a natureza da cruz. A fraqueza é o canal pelo qual o poder de Deus se aperfeiçoa. Isso é lindo! O que nos leva aos versículos 5 a 7. E olha, para mim, retoricamente, esse é o momento em que o queixo cai. A inversão. Sim, a igreja havia montado o tribunal. Eles queriam colocar o apóstolo Paulo no banco dos réus, com uma prancheta na mão para dar a ele uma nota de desempenho. Mas o Paulo simplesmente se recusa a sentar naquele banco. Ele nem entra no jogo deles. Isso. E a genialidade disso fica ainda mais clara quando a gente olha para o grego original de novo. Lembra do dokimê? A prova que eles exigiam? Lembro, claro. O Harris detalha como Paulo cria um jogo de palavras fascinante aqui.
Paulo usa o verbo dokimazo, que significa testar, examinar ou provar a fundo. Como testar um metal no fogo. Exato, como um ourives testando o ouro para ver se é puro ou escória. E ele contrasta esse verbo com o adjetivo adokimos, que significa reprovado, inútil ou uma falsificação. Adokimos. Isso. Era um termo usado na época para moedas falsas. Ah, então a lógica é, vocês estão exigindo um dokime de mim, peguem esse dokimazo, esse teste de fogo, e apliquem vocês mesmos. Sim, ele diz, cuidado para não descobrirem que, no fim das contas, vocês é que são adokimos, as moedas falsas. Genial! Mas me ajuda a clarear uma coisa. O que exatamente eles deveriam testar? Porque, sabe, quando a gente ouve examinem a si mesmos no ambiente cristão, a mente quase sempre vai para o moralismo. Um checklist de santidade, né? Pois é, a pessoa pensa, eu paguei o dízimo, eu orei hoje, tive pensamentos ruins. É uma lista de verificação de comportamento. É isso que Paulo está pedindo? Definitivamente não. O consenso absoluto entre os nossos 3 estudiosos, o Garland, o Harris e o Seyfried, é que esse teste não é um checklist moral ou de frequência nos cultos. Ah, ainda bem. O Seyfried chama esse teste de algo profundamente ontológico. Ontológico. Ou seja, para quem está anotando aí, não tem a ver com o que eles fazem, mas com o que eles são, na sua essência. Certo? É um teste de identidade, de existência. Perfeitamente. O teste ontológico é relacional. Paulo diz, vocês não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Uau! Avaliar a si mesmos é verificar se o próprio Cristo habita naquela comunidade. Se o DNA espiritual de Jesus, que inclui a cruz e a fraqueza que a gente mencionou, está moldando a vida deles de verdade. E os estudiosos concordam sobre qual seria o resultado desse teste? Então, aí é que entra uma divergência fascinante. Eles discordam sobre a expectativa de Paulo. Sério? Como assim? O Garland, mantendo aquela visão pastoral que a gente viu, argumenta que o Paulo já espera que eles passem no teste com louvor. Então Paulo não acha que eles são falsos convertidos. Não, ele não duvida da salvação deles. A sacada retórica, segundo Garland, é esta. Se a igreja reconhece que Cristo está genuinamente operando nela, então o ministério do Paulo tem que ser autenticado automaticamente. Claro, porque foi ele que plantou a igreja. Exato. Se o fruto é bom, a árvore que o plantou não pode ser falsa. Eles mesmos são a prova que exigiam. Isso é muito brilhante. Se a igreja é a prova viva de que o evangelho funciona, o mensageiro é legítimo. Mas olha, eu sinto que o Seyfried não deixaria as coisas tão confortáveis assim. Deixaria? Ele costuma adicionar um peso extra nessas reflexões. E você está coberta de razão. O Seyfried eleva a atenção ao máximo aqui. Ele enxerga uma ironia trágica na atitude dos coríntios. Trágica por quê? Porque ao duvidarem da autoridade e da legitimidade do apóstolo que lhes trouxe o evangelho, eles estão simultaneamente e sem perceber colocando a própria fé na guilhotina. Nossa, porque a origem da fé dele se torna suspeita. Exatamente. Seyfried argumenta que duvidar do mensageiro escolhido por Cristo, um mensageiro que carrega as marcas da cruz, é começar a duvidar do próprio método de Cristo. Tudo desmorona. Tudo. Se Paulo for declarado adokimos, um falso apóstolo, então o evangelho que ele pregou e que eles receberam também é uma farsa. Se eles reprovam Paulo por ele ser fraco, eles reprovam a si mesmos. Pois a fé deles nasceu dessa mesma fraqueza. Exatamente. Estão todos no mesmo barco, navegando ou afundando juntos. Isso cria uma urgência gigantesca, o que nos leva ao inevitável confronto das interpretações. Porque a grande pergunta que paira no ar de Corinto é: o que acontece se o aviso falhar? É a tensão máxima do capítulo. Sim, se a facção rebelde ler essa carta, rasgá-la e continuar exigindo um superapóstolo de sucesso. Quando Paulo diz no versículo 2 que não os poupará, o que isso significa na prática? O Harris tem uma visão bem forte sobre isso, não tem? Sim, o Harris não suaviza em absolutamente nada as palavras do apóstolo. Para ele, o rigor histórico exige que levemos a ameaça de forma literal. E o que significa não poupar na visão dele? Significa que Paulo aplicaria a disciplina máxima da igreja primitiva. Isso poderia envolver uma exclusão rigorosa ou, fazendo um paralelo com 1 Coríntios 5, entregar a Satanás para a destruição da carne. Pare tudo, a gente precisa desempacotar isso. É forte, né? Entregar a Satanás para a destruição da carne.
Eu imagino que o estudante da Bíblia que nos escuta agora lê isso e fica aterrorizado ou completamente confuso. Como a igreja primitiva entendia esse mecanismo? Como uma punição física grave resulta em salvação espiritual? E a gente precisa entender a cosmologia muito específica do primeiro século. Explica pra gente. Na visão apostólica, a igreja, o corpo de Cristo, era o local de proteção espiritual. O santuário da graça, digamos assim. Certo. O mundo exterior era o domínio dominado pelo maligno. Então, entregar a Satanás não era um ritual de magia negra. Era a excomunhão formal. Remover a pessoa da comunidade. Isso. Significava remover a proteção espiritual da aliança daquela pessoa, entregando às consequências naturais e demoníacas do mundo, o que frequentemente se manifestava em severas aflições físicas ou doenças. Mas o objetivo não era apenas ver a pessoa sofrer, certo? Não, de forma alguma. O objetivo era que a devastação física servisse como um último e desesperado alarme. Um choque de realidade para destruir a rebeldia carnal do indivíduo. Para que ele se arrependesse. Exato. Levando a um arrependimento genuíno antes do julgamento final de Deus. O corpo perece, mas a alma, quebrantada, é resgatada. É um conceito teológico pesadíssimo, mas revela a gravidade do pecado. No entanto, olha, mesmo com essa explicação, eu ainda sinto um desconforto. Por causa do tom, Sim, ouvi que o apóstolo estaria disposto a invocar um julgamento tão drástico. Quer dizer, isso não colide de frente com a imagem do líder sofredor e brando que a gente acabou de argumentar? A imagem do disciplinador que destrói a carne não cancela o apóstolo da fraqueza? excelente observação. Essa é a tensão vital deste texto, e é justamente para resolver essa aparente contradição que o Garland e o Seyfried são fundamentais aqui. Como eles resolvem isso? Eles nos impedem de transformar o Paulo em um mero inquisidor vingativo. O Garland nos direciona para o versículo 7, onde Paulo ora a Deus para que a igreja não faça nada de mal. Mas, preste atenção no motivo. Qual é? Paulo diz que a oração não é para que ele, Paulo, seja visto como aprovado, mas para que a igreja faça o bem, mesmo que o próprio Paulo pareça ter falhado no teste, mesmo que ele pareça adoquimos. Nossa, isso é de uma nobreza inacreditável. Ele prefere que a igreja se arrependa voluntariamente através da carta, mesmo que ao chegar lá os oponentes digam: viram, Paulo é um frouxo. Ele ameaça na carta, mas pessoalmente não faz nada. Perfeito. A leitura do Garland nos mostra que o Paulo ficaria feliz em continuar carregando o estigma da fraqueza. Ele aceita ser rotulado como frouxo, desde que a igreja esteja espiritualmente saudável. Ele sacrifica o próprio ego pela comunidade. Totalmente. Ele submete a sua reputação de durão ao bem-estar do corpo de Cristo. E o Seyfried amarra isso com a teologia geral de uma forma belíssima. O que o Seyfried diz? Ele nos lembra que, no reino que Paulo anuncia, não existem vencedores e perdedores nesse tipo de disputa eclesiástica. A legitimação de um apóstolo exige a restauração das ovelhas. Elas estão conectadas. Sim, Paulo repete no final da carta o que já havia dito antes. A autoridade que o Senhor lhe deu é para edificação e não para destruição. A autoridade espiritual nunca tem como fim a vingança pessoal. É uma dinâmica fascinante. Então, se a gente fosse destilar toda essa tensão técnica, as diferenças entre a visão legal do Harris, a pastoral do Garland e a teológica do Seyfried, qual seria a ideia central deste capítulo que quem nos ouve precisa levar consigo? Eu resumiria assim. A verdadeira autoridade espiritual não se legitima por demonstrações mundanas de poder, carisma ou controle, mas pela disposição de suportar a fraqueza e sacrificar a própria reputação em prol da edificação e da restauração do corpo de Cristo. Isso resume perfeitamente, é a síntese de tudo. Mas olha, isso é crucial. Como a gente transfere essa crise lá de Corinto para a sociologia da nossa igreja contemporânea? É o desafio prático. Porque, sejamos honestos, a cultura coríntia de buscar heróis intocáveis, líderes performáticos e resultados tangíveis nunca nos deixou. A gente apenas trocou a retórica grega por engajamento digital e produção de palco. Inegavelmente, a natureza humana gravita em torno do poder. E o Seyfried, ao refletir sobre as implicações desse texto hoje, faz uma observação bem cortante.
Ele aponta que nós temos o hábito terrível de avaliar o trabalho do evangelho usando as métricas do mundo secular. Tipo, orçamento, tamanho de plataforma, Número de seguidores, invulnerabilidade do líder. Para o Paulo, isso não é apenas uma estratégia ruim de marketing eclesiástico. Adotar essas métricas de sucesso é, teologicamente falando, uma negação prática da cruz. heresia pura e simples. Basicamente. É algo para a gente digerir com muito cuidado. E é muito mais do que ficar apontando o dedo para os outros erros, sabe? É uma análise da nossa própria cultura, Com certeza. do nosso próprio coração. Sim. Porque nós somos frequentemente atraídos por esses superapóstolos modernos, não só porque fomos enganados, mas porque, no fundo, a gente quer um líder sem cicatrizes. Nós queremos o Cristo ressurreto, brilhante, que promete prosperidade constante, mas nos encolhemos diante do chamado para compartilhar do sofrimento. Exato. Fugimos do serviço anônimo. O capítulo 13 nos desafia a mudar nosso olhar. Ao invés de nos impressionarmos com quem sempre parece vencer, a gente deveria procurar os cravos nas mãos daqueles que nos lideram. A autenticidade, no paradigma do Evangelho, não é a ausência de feridas, mas a fidelidade no meio delas. Uma observação muito lúcida. E, para selar toda essa complexidade, e não deixar a congregação apenas com ameaças disciplinares, o Paulo encerra a carta de uma maneira que subverte mais uma vez as expectativas. O versículo 14, né? Sim. Ele entrega uma das bênçãos trinitárias mais antigas e famosas da história da Igreja. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. É lindo demais. E pense na justaposição monumental que ele faz. Depois de ameaçar não poupá-los, depois de falar de tribunais e de testes de falsificação, a última palavra que ele deixa ecoando em Corinto é graça, amor e comunhão. Ele desmorona toda a armadura da disciplina com isso. Exato. Isso não é um formalismo litúrgico. É a profunda convicção de que nenhuma sanção disciplinar, nenhuma técnica superior de gestão pode verdadeiramente transformar o coração humano. Só graça. No fim, a única força capaz de manter unida e curar uma igreja tão frágil, arrogante e falha como a de Corinto, e como as nossas, é a imersão na graça do Filho que se fez pobre, no amor do Pai e na comunhão do Espírito. A graça tem invariavelmente a palavra final sobre o julgamento. Que maneira extraordinária de encerrar o argumento. Começa com a ameaça da espada e termina com o bálsamo da Trindade. E isso me leva a uma provocação final, algo para que todo estudante da Bíblia que nos acompanha possa remoer ao longo dos próximos dias. Manda. Voltando àquela imagem dos falsos apóstolos em seus carros esportivos espirituais, em quais áreas da nossa própria vida comunitária nós estamos teimosamente exigindo que Deus nos prove o seu amor através de espetáculos de poder e sucesso? Pesado. E pior, até que ponto a gente está ignorando o fato de que Ele já está operando profundamente, de forma silenciosa e redentora, através da fraqueza e do sofrimento das pessoas comuns que Ele colocou ao nosso redor? É uma pergunta que nos obriga a olhar não apenas para a Bíblia, mas direto para o espelho. Com certeza. Obrigada a toda a nossa audiência por nos acompanhar em mais esta imersão nas Escrituras. Continuem lendo, continuem questionando as métricas do mundo e lembrem-se de que a força mais revolucionária do universo escolheu se revelar na fraqueza de uma cruz. Até a nossa próxima análise aprofundada.